Olha, hoje a gente vai falar também a respeito de outras facetas do desenvolvimento econômico do país, especialmente no que diz respeito à melhoria de desenvolvimento de novas empresas e até mesmo de uma melhor gestão dessas empresas. Para isso, nós convidamos aqui o Carlos Perobelli, que é diretor de operações da empresa 5A Company e autor do livro Construindo os 5 Ases, que eu tenho um exemplar aqui na minha mão, né? Carlos, boa noite, muito obrigado pela sua gentileza. Boa noite. Prazer em conhecê-lo. Fique à vontade. Obrigado. Carlos, me diz o seguinte, a gente percebe que em alguns países do mundo, né, a quantidade de novas empresas que surge é bastante acelerada. Por exemplo, nos Estados Unidos. Então a gente pega, por exemplo, o setor de vanguarda americano, que é o setor da indústria digital americana, né, uma quantidade enorme de novas empresas. Algumas acabam se tornando gigantescas, como todo mundo conhece, né? Google, Facebook, Apple e vai por aí afora, tanto de hardware como de software. Certo. Mas pergunto o seguinte, esse mesmo clima existe no Brasil? Há essa possibilidade no Brasil? Sim, é possível. Nós estamos, inclusive, trabalhando com de uns 2 ou 3 anos para cá, trabalhando fortemente com as startups. Startups são empresas que nascem de uma ideia e daí conseguem investimentos externos ou propriamente interno, e daí essa ideia pode se tornar um grande empreendimento. O Easy Taxi veio daí, Sei. né? O hotel urbano veio daí, quer dizer, então veio de ideias e aí busca-se investidor interno ou externo, e aí isso gera uma quantidade de empresas razoável. É lógico que nós estamos muito longe do Vale do Silício, Claro. que lá tem um ponto muito importante que é de diferença nossa, que é a capacidade de ensino. Lá eles investem no ensino para que a partir deste ensino investido, eles captam essa mão de obra já, essa inteligência de lá. Entendo. E nós aqui não, nós criamos os nossos estudantes e a grande maioria que tem uma capacidade avantajada sai do Brasil para fazer fora do Brasil, uma pós-graduação ou até a própria graduação. Então nós perdemos essa inteligência. Então existe sim interesse de investimento, porque o brasileiro é muito criativo, nós temos essa criatividade, né, até pela nossa necessidade aí de você voltar 40 anos atrás, a gente vendia o almoço para comprar janta, né? Então essa criatividade nós temos dentro do nosso sangue. Então os investidores externos percebem isso. Só que o que nos falta é realmente cultura, ensino, educação, que é muito fraca. Então, nós temos pouquíssimas finalizações aqui que são percebidas e investidas dentro do nosso país. Isso é uma pena. Agora, Carlos, você explicou agora exatamente o que significa uma startup. Isso. Né? Ou seja, o cidadão tem uma boa ideia, certo. Essa ideia é execuível, ela pode se desenvolver, então ele sai no mercado e pergunta o seguinte, quem quer me prestar dinheiro para eu colocar essa ideia à frente, não é isso? Mais ou menos assim. Mais ou menos, isso, para eu poder entender que eu sou leigo no assunto. Tá certo. Né? Aí, então, essa pequena startup, essa pequena empresa, ela emite ações, o pessoal pega ações ou qualquer recibo, né? E eles passam a ser sócios dessa pequena empresa. Isso. E ela pode crescer ou pode não crescer. Se ela crescer, por exemplo, você pegar uma Microsoft pequenininha, não é? A ação está com preço pequenininho, tá certo? E você, então, quando ela cresce, você vai ganhar muito. Certo. Não é verdade? Esse é o conceito básico dos investidores. Dos investidores. Isso. Agora eu pergunto o seguinte, os investidores no Brasil têm esse mesmo conceito? Ou eles preferem, por exemplo, escolher lá na Bolsa, né? Aquelas grandes empresas que são mais seguras, que já estão no mercado? Como é que eu vou correr o risco, né, de colocar minha grana num cidadão aí que está dentro da garagem da casa da família dele, desenvolvendo alguma coisa que ele diz que vai dar certo? Mas na verdade, a diferença é o nível de risco que você tem pelo retorno que você poderá ter. Então, se você for na Bolsa de Valores e pegar o exemplo agora há pouco conversado aqui com o doutor, ele disse que a Petrobras, por exemplo, valia R$ 74,00 as ações há 6, 8 meses atrás, hoje está R$ 8, R$ 9 as ações. Verdade. Então, esse é um investimento que você está fazendo em algo que provavelmente você saiba, olha, eu posso comprar 9 e amanhã está 12 e eu ganho 3. No caso de uma startup, você investe R$ 1 e daqui a 3 anos, se der certo, você pode vender por R$ 1 milhão a mesma ação. Então, o crescimento do seu investimento é anos-luz diferente de alguma coisa que já está andando. Este é o grande chamativo, é você poder investir numa ideia. Então, você tem que abrir 10 ideias, você como investidor.
abre-se 10 ideias, uma ou duas vingam, paga todo o investimento que você fez nas demais. Agora, Carlos, no livro que você publicou aqui, Construindo os 5 Ases, né? Qual é a relação que existe os 5 Ases e a abertura de uma empresa dessa que você definiu como uma startup? Na verdade, assim, a história do livro conta a história da abertura da minha empresa, 5A Company. É uma empresa que nasceu há 10 anos atrás, como uma empresa, uma startup, olhando para gestão de processos e projetos. Né? O investimento dela foi na organização empresarial e nesses últimos 10 anos ela cresceu 250%. Então, nós tivemos 2 investidores iniciais, né, que tiveram aí uma rentabilidade bastante interessante. Então, a história do livro conta desde o momento da ideia, passando pelo planejamento estratégico, porque para você fazer a venda da ideia, você tem que ter um plano estratégico, onde passa por um orçamento, por vendas, por resultado, né, qual é o payback, qual que é o break-even nesse negócio. Então, aí você com com essa manufatura que você desenvolveu, você vai a um investidor, banco ou amigo ou qualquer um que o valha, você vai e apresenta esse plano de negócio. Olha, queremos atacar nesse negócio, temos esses riscos, temos essas oportunidades, podemos trabalhar dessa forma e tem que investir tanto, para um resultado de 5 anos tanto. 3 anos, 2 anos, depende do plano de negócio que é feito. Então, o livro ele conta exatamente isso, desde o momento da construção, um pouco da operação disso e o resultado. Né, que hoje a 5A Company conta com mais de 450 colaboradores. Né? A 5A Company são 4 empresas hoje e atuam em mais de 120 clientes no Brasil. Atendendo empresas nacionais e multinacionais. Agora, eu te pergunto o seguinte, esse modelo que você descreve, ele é um modelo que pode ser aplicado em outras... Sem dúvida. Sem dúvida. A ideia inicial, Heródoto, foi o seguinte, nós pegamos as melhores práticas e aí foi uma escolha, foi um modelo americano. Então, nós pegamos as melhores práticas de um modelo empresarial americano e construímos uma versão latina, porque o anglo-saxônico é totalmente diferente do latino. Né? Cada um tem uma percepção de organização, de processos, de necessidade de governança, perceba-se pela Petrobras, né? Quer dizer, não temos uma governança real. Então, isto é o que é o importante para as organizações, ter governança. E se tem governança com o quê? Com processos bem estruturados e com indicadores de como esses processos estão caminhando dentro da sua organização. Né? Então, as melhores práticas é que nós trouxemos para cá. Então, ninguém inventou a roda. Nós não inventamos a roda, eu vim aqui com um modelo novo. Não. Nós juntamos alguns modelos e criamos um modelo interno para apresentar para as organizações. Então, podemos trabalhar dessa forma. E aí nós construímos dentro de algumas empresas estruturas que realmente dão resultado. Reduz custos, né? Fica mais fácil para o investidor ou presidente, diretoria, executiva acompanhar isso. Nós vamos mudar, ou nós vamos apresentar novas estruturas. Eu sou obrigado a trocar as antigas pelas novas? Há um processo de mudança constante? Sim. A gente chama de transformação. É necessária a transformação, sim. Mas aqui nós também, não é uma característica nossa, ficar agarrado ao passado. É muito difícil a mudança dentro das empresas nacionais. Nas internacionais, vem uma determinação de fora pela mudança. Mas as nacionais têm muita dificuldade. É exatamente isso que você coloca. Quer dizer, as pessoas têm medo de mudar. Né? Então, você vai desde o alto escalão até a base da pirâmide, você percebe que todos têm medo. É o medo da sobrevivência, né? Porque as pessoas pensam em perder o emprego, né? Automaticamente você tem essa... Pode perder. Pode perder, mas também se você ficar parado, você também pode perder. Então, o dia que inventaram um robô entrevistador, eu estou ferrado. Vou perder o emprego, vou para a rua. Mas, na verdade, é isso, Heródoto. O medo é que trava as organizações, desde a alta gestão até a base da pirâmide. E também é um item que nós tratamos no livro. Sei. Como tratar os momentos de transformação. Quer dizer, mexe então, primeiro com a parte estrutural, obviamente, mas mexe com... Metodológico e no fim acaba mexendo, tem que ter a adesão, eu suponho, né? Das pessoas. Do seu corpo de trabalhadores, é isso? Da sua força de trabalho. Sem eles nada faz. Sem eles nada faz.
Tem que ter adesão do pessoal. Então, é por isso que nós chamamos de gestão da Quando eu falo transformação. adesão, desculpa, não é uma ordem de cima para Não, baixo? não. Ou é? Não, Ah, não, de não forma, é? não, de forma nenhuma. É lógico que em cima você dá a direção, mas se a base não entender que aquela direção é a correta, você não faz o alinhamento entre a estratégia e a operação. Então, este alinhamento que é fundamental, todos estarem olhando para o mesmo ponto, entendendo como chegar até lá juntos. E aí as pessoas é que fazem os processos andarem, que fazem os sistemas, que hoje tudo é por volta de Sem sistema. isso, nada feito. Nada feito. E aí você esbarra no quê? Na escassez de mão de obra que existe hoje no Brasil. Não tem mão de obra apta para fazer determinados trabalhos. Certo. Então você tem a necessidade de fazer um alinhamento também entre a escola e a necessidade empresarial, que lógico isso aqui é de anos, não é de hoje, mas a necessidade maior agora, por quê? Porque nós estamos com escassez. Tem empresas que estão trazendo profissionais de Portugal, da Argentina, para trabalhar, porque assim, não tem pessoas que consigam fazer isso imediatamente. Então também isso segura o crescimento do Brasil. Perfeito. Não tem jeito. Né? Então, isso tudo deve assim, eu tenho que mudar dentro da minha casa as pessoas que estão lá, então eu tenho que fazer um trabalho de retenção dessas pessoas, porque senão eu não tenho fora. Né? Então, Agora, posso entender também que vamos dizer, nessa economia globalizada, né, de uma competição global e não mais local nem regional, ou eu mudo ou eu pereço? É grande chance. Lógico que depende muito do setor que você está, mas eu acredito que o jargão é esse aí. Ou muda ou muda. Ou muda ou muda. A única certeza que você tem é que você vai ter que mudar. Pode ser mais, pode ser menos, mas não tem outra alternativa. A mudança ela é fato. A mudança é, vamos dizer assim, um elemento fundamental nessa economia que a gente está vivendo. Ah, com certeza. Eu até suponho que é uma mudança mais rápida do que no passado, ou não? Por causa do avanço tecnológico, quebra de paradigma, essa coisa toda, ou não? Então. E aí tem um elemento que eu julgo bastante interessante, que é como administrar o conflito dentro das organizações com as gerações Y, Z, né? Então, gerações que estão aí. Né? Então, você tem jovens trabalhando junto com pessoas mais antigas e cada um tem uma característica. E como é que você faz todos mudarem? Porque as pessoas têm objetivos diferentes. As gerações e têm culturas diferentes. E culturas diferentes. Então, isso fica mais complexo, mas é desafiador. O empresário que hoje olha para isso, né, ele com certeza vai ter um diferencial no futuro próximo. Eu não sei se é possível a gente prever quanto tempo leva para você implantar um processo desse ou não? Esse processo ele é feito em partes, ele é fatiado. Né? Se uma empresa, vamos imaginar, uma empresa de pequeno porte, que nós temos aí até uns 80 funcionários, né? Eu acredito que esta mudança demora uns 12 meses. Desde que o sponsor principal, que é o presidente, ele está definido em fazer a mudança. Está decidido a fazer, né? Senão, aí fica complicado. Mas se ele tiver decidido a fazer a mudança, em 12 meses, uma empresa pequena de até 80 funcionários, é possível fazer. De mudar da água para o vinho. Sim. Sair de alguma coisa muito amadora para algo extremamente profissional. Quando se trata de uma empresa familiar, a dificuldade é maior ou não? É muito maior. Porque você tem, além do assunto profissional envolvido, você tem o emocional. E isso daí é incalculável. Nenhum consultor consegue avaliar o quanto o primo tem uma articulação com o cunhado. Ou o genro, né? Ou o genro do sogro. É muito confuso isso. Então, o próprio consultor ele vai ficar numa situação complicada ao atuar numa situação dessa. Então, o que normalmente se faz? Colocam no conselho os sócios, que são a família, e deixa, quer dizer, profissionaliza a camada de executivos. Aí fica um pouco mais fácil. Mas, de qualquer forma, a cúpula do conselho vai ter problema. Não vai ter jeito. Tá certo. Bom, quem publicou o Construindo os 5 Ases, que é o exemplo que você dá no livro aqui? A editora? A editora é a Alprint. Alprint Editora, isso. Tá certo. Aí as pessoas que quiserem o livro, então, pode procurar? É na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. Isso. Foi lançado no dia 10, último dia 10, agora de dezembro. Ele já está na Livraria Cultura, exclusivo da Livraria Cultura. Tá certo.
Carlos Perobelli, muito obrigado pela gentileza, obrigado pela participação. Foi um prazer em conhecê-lo também. Igualmente, muito obrigado.